Oi, boa tarde ou bom dia, boa noite. Não sei que período do dia você está me assistindo, você que acostuma nos acompanhar aqui no Feminilidade Redimida, seja muito bem-vinda. Hoje é um papo rápido e é sobre um dos meus temas preferidos, que é falar sobre os livros que eu li, né, e indicar para vocês. Então, estamos aqui no mais um episódio do Book Tips. E hoje eu vou apresentar para vocês esse livro aqui, chamado Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas, do autor Ricardo Barbosa de Souza. Esse livro aqui eu li ele alguns anos atrás, num momento muito turbulento que eu estava passando relacionado aos meus sentimentos, às minhas emoções, a ansiedades, a medos, uma gama enorme de emoções que eu estava passando e eu queria entender um pouco melhor como administrar essas emoções de uma forma madura, de uma forma cristã, de forma a conseguir caminhar mais um degrau aí, subir mais um degrau na minha caminhada cristã. Então eu encontrei esse livro aqui, Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas. Ele é do tamanho perfeito, que eu costumo dizer. Ele tem menos de 100 páginas, ou seja, é uma leitura fácil, né, de acompanhar. Não é técnica, não é pesada, não é acadêmica, é uma leitura fácil, acessível de acompanhar e é um livro muito fino, porém não subestime porque ele é muito poderoso nesse sentido, nesse propósito a que ele se propõe. E ele realmente mudou a minha vida, não sei nem explicar, talvez eu não tenha nem palavras, mas ele abriu a minha mente para muita coisa em relação ao mundo das emoções, ao mundo das nossas crenças, como essas coisas se interligam umas nas outras, né? E assim, eu não tinha muita expectativa dele quando eu comprei, mas ele se tornou um dos meus livros preferidos e eu já planejo lê-lo pela segunda vez, né? Eu gostaria muito. E basicamente, o objetivo desse livro é conversar um pouco no âmbito cristão, né? O Ricardo, ele é um pastor presbiteriano, então é parte do princípio de que a Bíblia é a nossa referência, né, de fé e de confiança. E ele vai falando como que as nossas crenças, que muitas vezes se passam desapercebidas ou que a gente não tem muita consciência que essas crenças estão lá, como elas amoldam as nossas emoções, como elas interferem nas nossas emoções. Então, por isso que o título é Pensamentos Transformados e Emoções Redimidas. Então, a proposta é: eu preciso primeiro tomar consciência daquilo que vai na minha mente, para que essas ideias possam descer para o meu coração, para que elas possam tomar forma nas minhas atitudes do dia a dia e nas emoções. E as emoções, a gente acaba com o tempo, com a maturidade, percebendo que elas não são... elas funcionam apenas como uma bandeira, como uma sinalização de que algo está acontecendo. Elas não são a verdade absoluta sobre o mundo, sobre a minha pessoa, sobre Deus. A gente não deve seguir as nossas emoções nesse sentido, porque ela não é a base da nossa crença, a nossa emoção, mas ela é uma indicação, ela é uma sinalização, ela demonstra algo. E nesse sentido esse livro nos ajuda a descobrir o que a minha emoção está significando, né? Então, por exemplo, se você tem uma crença que Deus não é capaz de te ajudar numa situação, ou que você não é capaz, por exemplo, de passar numa prova, né? Vamos supor que você está estudando uma outra língua, um inglês, por exemplo. Você estudou, se dedicou, mas você não... Existe uma crença que talvez você nem tenha consciência de que você não é capaz de fazer aquela prova, de que você não é capaz
de passar naquele exame. Pode ser até que você, né, passe, mas você vai sofrer de medo, de ansiedade, você vai ficar muito nervoso nervosa, né, na verdade, nervosa na hora da execução desse exame, e aquilo pode te atrapalhar. Pode ser até que você passe, mas pode ser que você não passe, porque aquela crença anterior, talvez que você nem tenha consciência dela, te dizia que você não era capaz. Embora racionalmente, né, no campo prático, você já tinha feito tudo o que deveria ter feito. Estudar racionalmente, né? Estudado, se preparado, visto o conteúdo antes. Mas a sua crença, o seu pensamento não estava de acordo com a verdade. E é assim na nossa vida cristã, muitas vezes, o nosso pensamento sobre Deus, sobre quem nós somos, sobre quem a igreja é, sobre quem o outro é, sobre o que é o mundo, o que as coisas do mundo representam, podem ser pensamentos errados, falsos, e isso bagunça, atrapalha todas as nossas emoções, né? Então esse é um livro preciosíssimo, se você tem interesse nesse tema, se você quer meditar mais sobre esse assunto, tá bom? Super recomendado, um beijo, se cuidem e acompanhem nosso canal sempre, curtam o vídeo, compartilhe, mande o link para sua amiga, enfim, nos ajude aí nesse projeto. Beijão!